Olá, meu nome é Maria Amélia Dalvi, eu sou professora aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Sou uma das organizadoras do livro Leitura de Literatura na Escola, que foi publicado pela Parábola Editorial em 2013, e vou participar nesse curso oferecido pela Parábola, falando a respeito da educação literária com foco na educação escolar. O livro da Parábola, que é esse aqui que vocês conhecem, foi publicado em 2013, mas ele é decorrente de um trabalho que se iniciou no ano anterior, em 2012. Pela primeira vez, o grupo de professores que escreveu os distintos capítulos do livro se reuniu aqui na Universidade Federal do Espírito Santo para traçar um plano de trabalho que visasse a pautar no âmbito tanto da formação docente quanto da pesquisa científica o trabalho sistemático, intencional com a literatura no espaço escolar. Desde então, 2012 para cá, a gente tem se reunido naquilo que ficou convencionado como as Jornadas de Literatura e Educação, que acontecem em média a cada 2 anos em distintas universidades do país. E aí, nessas ocasiões, a gente vem se dedicando ao avanço da pesquisa científica, à conversa entre pares, ao debate, sempre respeitando uma multiplicidade de pontos de vista epistemológicos e, claro, teórico-metodológicos para o trabalho pedagógico em contexto escolar. Aqui nesse nosso curso, que está sendo oferecido para vocês, vai haver a participação de nós 3 organizadoras, a professora Neide Rezende, a professora Rita Faleiros e eu, Maria Amélia Dalvi. Vocês vão ter oportunidade de ter contato com distintas perspectivas que existem para se pensar a questão da educação literária, mesmo entre nós que organizamos conjuntamente aquela primeira jornada e esse livro que veio a ser publicado pela Parábola. O livro ele já é hoje um clássico no campo, como a maioria de vocês deve saber, ele vem sendo usado sistematicamente como bibliografia de disciplinas, vem sendo usado em processos seletivos de professores, vem sendo usado como referencial teórico-metodológico para o desenvolvimento de uma série de trabalhos em contexto escolar, o que nos deixa muito alegres. E vocês vão ter a oportunidade, ao longo das aulas, de ouvir a professora Neide Rezende, da Universidade de São Paulo, a professora Rita Jover Faleiros, da Universidade Federal de São Paulo, e eu vou dar a terceira aula do curso e volto depois para falar com vocês também na última aula de encerramento. Sejam todos muito bem-vindos, nós estamos muito felizes de oferecer essa oportunidade de formação e esperamos que vocês aprendam bastante com as aulas, que aproveitem muito o conteúdo que vai ser disponibilizado. Olá, pessoal, eu sou a professora Neide Luzia de Rezende, da Faculdade de Educação. Sou professora no curso de licenciatura e ministro a disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Também sou professora na pedagogia, ofereço uma disciplina que se chama Literatura para Crianças na Escola. Também faço parte do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, coordeno um grupo de pesquisa, Linguagens na Educação. As pesquisas que a gente desenvolve na pós-graduação têm a ver, sobretudo, com a formação de professores em língua portuguesa e também bem focado a minha pesquisa, a nossa pesquisa, dos pós-graduandos, em literatura, ensino de literatura e leitura literária. Então, a minha fala aqui, eu vou me ater, sobretudo, às minhas fontes de pesquisa, as minhas fontes de informação, que são os relatórios de estágio, os milhares de relatórios de estágio que nessas 2 décadas eu coletei na disciplina de Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, nas pesquisas que a gente fez nas escolas. Em geral, as pesquisas são de caráter empírico, a gente vai às escolas, coleta material, pesquisa, e também nos inúmeros eventos dos quais a gente tem participado nesses últimos anos. O meu assunto também está assentado no artigo que eu escrevi para este livro,
né, que é o Leitura de Literatura na Escola, decorrente da primeira jornada de Literatura e Educação que a gente realizou em 2012 em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo, como a Maria Amélia, desculpe, já mostrou, já explicou. A gente atualmente está já vai organizar a 5ª jornada, que vai ser aqui na Universidade de São Paulo no ano que vem, a gente espera que presencialmente, né? Então, este livro decorrente então, da primeira, de 2012, e o meu artigo se intitula Ensino de Literatura e Leitura Literária. Aparentemente é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Nesse artigo, eu procuro responder a 2 questões. Responder não é exatamente o termo, né? Porque, na verdade, não tem respostas objetivas para isso, mas é discutir, né, essas 2 questões. O que se ensina quando se ensina literatura, pensando na escola de ensino médio, né? O que se ensinaria se ensinasse literatura? Claro que aí nessa segunda questão já tem a ver com uma espécie de desenvolvimento da primeira, em que, evidentemente, eu digo que não se ensina literatura, né? Que é a primeira parte, então, do artigo que eu escrevi, e que também será o objeto dessa discussão de hoje, né? Dessa conversa de hoje, porque como eu tenho eu vou apresentar 2 vídeos, né? Esta semana, este aqui, e na próxima semana, então eu reservei a segunda questão, que é o que se ensinaria se ensinasse literatura no ensino médio, eu deixei então para o próximo vídeo. Então, neste primeiro vídeo aqui hoje, eu quero conversar com vocês sobre algo que, na verdade, vocês já conhecem, né? Já talvez estejam cansados de ver problematizado, que é a questão da história da literatura no ensino médio. Então, no levantamento que a gente fez, nessa coleta de dados que a gente tem, como eu disse, que vem dos relatórios de estágio, né? Que vem dos relatos dos professores, das comunicações dos pesquisadores nos eventos dos quais a gente participa, e também que vem das nossas pesquisas na pós-graduação, né? E também, evidentemente, da leitura e do conhecimento de outras pesquisas, né, que vão nessa mesma direção. Aliás, pesquisas que vão na mesma direção, eu gostaria de destacar isso, né, tanto no livro que a gente escreveu, né, tanto nos artigos que constam do livro Leitura de Literatura na Escola, quanto nos eventos, essas dimensões, né, de coleta de informação que a gente tem. Ultimamente, né, tem havido aparentemente uma preocupação muito maior em relação à questão do ensino de literatura. Se nos anos 80, 90, né, houve uma investida muito forte por meio de linguistas, de pesquisadores de um modo geral, no âmbito do ensino da língua, né, tendo a literatura, ainda que com artigos importantes, né, vindos do meio acadêmico, ainda assim a prática da literatura na escola, a prática de ensino, ela se manteve sem grandes mudanças, né? Eu digo sem grandes mudanças, porque mudanças houve, sem dúvida, mas não a ponto de transformar no nível médio o ensino de literatura que se faz
assentado, né, baseado na história da literatura. Então, é que eu vou falar em seguida. Mas antes eu estava comentando como aparentemente tem se multiplicado nos últimos anos, tem se intensificado essa discussão do ensino de literatura. Ou seja, se nos anos 80 e 90 a ênfase e as mudanças, que eu não vou comentar aqui agora, mas houve mais mudanças no âmbito do ensino da língua do que do ensino de literatura. Então, eu tenho a impressão que agora estamos num momento de investida muito forte no sentido de promover mudanças nessa área, né, do ensino de literatura, tendo em vista as mudanças sociais, as novas perspectivas culturais, né? Tem aí a entrada dos estudos culturais nos últimos 20, 30 anos, com mais força. Então, tudo isso tem implicado em novas propostas, né? Novos textos, documentos oficiais, inclusive os documentos oficiais têm contribuído bastante para essas mudanças, né? A gente tem os PCNs aí da década de 90, problemáticos em relação ao ensino de literatura, vieram as orientações curriculares para o ensino médio de 2006, que tentou propor mudanças, e curiosamente esses documentos eles são pouco visíveis, inclusive no próprio site do MEC, né? Esses documentos que já propõem uma mudança, que propõem uma alteração consistente, né, no ensino de literatura, eles são pouco conhecidos, na verdade. Mais conhecidos são os parâmetros curriculares, né, que para o ensino médio, que no âmbito da literatura não foram bem colocados, né? Apresentaram propostas ou trouxeram pouquíssima contribuição para o ensino de literatura, né? Então, as OCN, que vieram depois, e como eu disse, tem pouca visibilidade, e agora a Base Nacional Comum Curricular, que também traz algumas questões e algumas mudanças e algumas propostas bem interessantes para o ensino médio, né? Então, são polêmicas as propostas da BNCC, mas elas têm aí investido em questões mais atualizadas, em propostas mais atualizadas para o ensino de literatura, no nível médio, né? A questão do ensino fundamental, a literatura no ensino fundamental já traz outra problemática e que não vamos abordar aqui, que não vou falar aqui neste momento. Mas com relação à história da literatura, ao ensino da literatura no ensino médio, eu acho que ela traz problemas muito sérios. E o problema mais sério que a gente tem hoje é que, né, evidentemente, quando se fala em literatura no ensino médio, não se fala de texto literário, se fala de história da literatura. Então, houve aí uma substituição que foi gradual ao longo dos séculos, talvez, né, desde que a entrada dessa matéria no ensino, né, que data lá dos finais do século XIX. O problema que existe não só aqui, como em outros países, né, do mundo ocidental, que é a gradativa substituição do texto por elementos de uma história literária, de uma classificação, de uma identificação, de orientações de nível estético, né, de matrizes estéticas. Então, assim, isso foi ao longo do século XX, né, a gente teve essa paulatina substituição de uma coisa por outra. Se antes a gente lia o texto literário para entender os movimentos e a situação da literatura na história, aos poucos não se liam mais os textos e se manteve apenas esses dados sobre a história da literatura,
sobre autores, sobre épocas, né, biografia de autores, datas. Muitas vezes a linha do tempo é a única informação, né, é a única apresentação que tem na escola sobre literatura, né? Então, o que a gente tem, na verdade, é uma objetivação da literatura, é outra disciplina, né? Então, não é ensino de literatura, né? Porque o texto não está presente, porque o ensino do texto ou das obras não estão presentes, né? Então, bom, claro que os professores, isso é um desafio enorme para os professores estão cientes disso, os manuais didáticos tentam se atualizar em relação a isso, mas parece que há a impressão de que se não se ensinar história da literatura, ou a linha do tempo, e os movimentos estéticos, não se ensina a literatura. Ou melhor, que ao não fazer isso, se estaria perdendo a historicidade da literatura, né? Então, essa ideia de que ensinar história da literatura é contextualizar a literatura, colocar a literatura na história, ela se mostra verdadeiro. E aí a gente tem grandes estudos, né, grandes trabalhos críticos que vem desde o final de 60, década de 70, ou melhor, meados da década de 60, final da década, ao longo da década de 70, né? Eu gostaria de citar aqui dois grandes críticos, dois grandes estudiosos, né, dessa área, que é o Roland Barthes, da França, e o Hans Robert Jauss, né, da Escola de Constança, na Alemanha. O Barthes, já na década de 60, meados da década de 60, ele escreveu dois artigos muito incisivos em relação a essa história, né? Um deles chama A Morte do Autor, em que ele, né, critica a ênfase demasiada que se dá na história do autor, né, nas intenções do autor, e ele diz: a morte do autor se paga com o nascimento do leitor. Então, é uma crítica já que ele já faz, acho que o texto é de 63, em que ele critica fortemente essa desconsideração da leitura, né, da leitura, né, na escola. Outra coisa, e no texto, o texto do Jauss, né, é um texto do final da década de 60, A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária, é um texto até que foi publicado primeiramente pela Ática, em que ele vai também comentar como essa história previamente fixada, ela não dá conta das mudanças por que passaram os textos ao longo das décadas. Quer dizer, não só cada época responde a um horizonte de expectativa, ou melhor, cada texto responde a um horizonte de expectativa, fala da sua época, pode falar da sua época reiterando as ideias que acontecem que estão ali presentes, como ele pode falar como a obra pode ser uma obra mais de vanguarda, mais experimental, e trazer ideias que ainda são críticas em relação a essa época, né? Obras que antecipam determinados fenômenos, né? Então, ele mostra como a recepção é fundamental, como o cânone, digamos, que a gente tem, inclusive o cânone que a gente tem na escola, que é um cânone muito fixo, né? O cânone é móvel, porque ele depende, esses clássicos dependem das leituras que tanto o leitor comum quanto o especialista e o pesquisador vai fazer dessas obras. E a gente tem na universidade muitas pesquisas que releem essas obras. Até recentemente, por exemplo, o Gregório de Matos foi revisto pelo professor João Adolfo Hansen, que publicou 5 volumes, né, sobre a obra dele, né, em que ele traz novas perspectivas de compreensão da obra, novas análises sobre a posição do Gregório na sua época, sobre o valor da sua obra, sobre, né, a compreensão, deu uma nova compreensão. As obras, elas são vivas, né?
É assim como elas respondem, então, a um universo, a um horizonte de expectativas desviosas, o leitor também lê as obras a partir da sua época, né? Então, as leituras, elas são fundamentais, né? E aí eu gostaria de comentar como, estou falando aqui de leitura literária, e de ensino de literatura e leitura literária, que aliás é o título do meu artigo. A gente, tradicionalmente, o texto na escola, a leitura que se faz do texto na história, se faz análise de texto, né? Então o foco está no texto literário, na análise e tal. A posição do aluno, ou essa posição mais contemporânea de leitores, ela não é considerada, né? Isso, aliás, é até mal vista uma leitura, por exemplo, a leitura do aluno, as impressões do aluno sobre o texto, a interpretação do aluno sobre o texto, costuma-se dizer que é um impressionismo, que é muito subjetiva e que, portanto, isso não vale como no âmbito da interpretação, que é o que se espera de uma obra na escola, interpretação e não uma visão subjetiva da obra. Mas essa perspectiva tem mudado. Então, e é a que eu tenho defendido nos últimos anos, que a leitura ela é fundamental para a interpretação, seja ela qual for, uma leitura subjetiva, uma leitura implicada, uma leitura que associa o texto à sua vida, né? Essa leitura que a gente faz, essa leitura implicada, essa leitura de identificação, que antes era negada, ela é fundamental para que haja um ensino, né? Sem essa implicação do leitor, a obra se torna uma obra descarnada, uma obra objetivada. Como ele vai aprender, então, outra coisa, ele vai aprender algumas informações sobre a obra, mas não, aquilo não vai ficar, né? É um tipo de informação que em breve é esquecida, porque ela não diz respeito, ela não constrói significado, o aluno não dá sentido àquele tipo de trabalho. Então, se vocês observarem, é algo que eu sempre chamo atenção, porque a gente não se fixa nisso, né? É algo que parece que não tem importância, ou seja, essa mudança terminológica. Hoje vocês ouvem muito, a gente ouve muito falar em leitura literária, né? Mais do que ensino de literatura, né? Então, é comum se referir à leitura literária na escola, né? É um termo que ganhou projeção nos últimos tempos. E parece que é só uma mudança de termo, de expressão, mas não é. Tem ali uma dimensão teórica importante, né? Porque, tradicionalmente, o ensino de literatura ele está centrado no texto, né? Então, é isso que eu disse. Essa interpretação, é esse repertório que, em princípio, se deveria construir a respeito de grandes obras, né? E que seria objeto da leitura de especialistas. A leitura literária tem um foco no leitor, quer dizer, leva em consideração o leitor, né? O Jauss apresenta o leitor como instância da literatura, né? Autor, texto, leitor são instâncias da literatura, não só autor e texto, mas a inclusão do leitor, que é quem vai dar sentido. O Otávio Paz disse que o poema só se realiza na leitura, né? Então, essa dimensão da leitura como produtora de sentido e, portanto, instância da literatura, né? Ela é fundamental para construir o sistema literário, né? Dizem todos esses escritores, esses críticos mais contemporâneos, né? Contemporâneos, eu digo 70 para cá, né? Essa discussão que você tem feito, que a inclusão do leitor, né? Ela é fundamental. E não importa, por exemplo, na escola, porque, claro, nas práticas sociais, na sociedade, quando a gente lê, cada um lê para si. Eu leio o que
aquilo que me interessa, aquilo que me indicam, e eu faço daquilo que eu quiser, né? Agora, na escola, não. E eu acho que dá certo. Quer dizer, você lê na escola, existe um programa, existe um planejamento, nada que se faz na escola é gratuito, né? Tem objetivos, né? Tem programas, né? Então, e tem métodos, conteúdos e métodos. Então, para que se ensinar? Para que nós vamos ensinar literatura na escola? Né? Não é essa discussão de hoje, né? Mas é o objeto de ensino, né? Que eu estou discutindo. Esse objeto de ensino, se o objeto é a literatura, ora, o que estamos ensinando não é a literatura, mas sim outra coisa, né? E isso corresponde à mudança mesmo da escola nas últimas décadas, que é considerar primeiro que o aluno não lê. Portanto, se o aluno não lê, é melhor a gente objetivar esse ensino. Seria mais útil trazer informações mais objetivas, né? Então, nesse sentido, eu digo que é a posição da escola, né? Que é passar para um plano mais racional, mais técnico, né? Considerando, neste caso, que a literatura implica uma outra, um outro tempo, uma outra relação com o universo do conhecimento. Portanto, ela se considera que esse aluno hoje está fora, né, desse modo, né, dessa forma de conhecimento, né, que o conhecimento se faz, e a gente tem falado muito disso, né, o plano mais da informação, que não se oferecem dados objetivos, a escola, ela às vezes até parece que ela se comporta como no ritmo, né, de uma cultura de massa em que você vai pá, 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 só uma coisa atrás da outra, tem que oferecer muito conteúdo, tem que correr com o conteúdo, tem as provas de larga escala, as avaliações de larga escala, que tem que dar, que tem matéria, né, tem que corresponder à matéria a isso, tem que, enfim, tem que, né? E o tempo da leitura não existe na escola, nenhum espaço para leitura, né? Alguns sistemas de ensino, municipais, estaduais, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tinha a hora da leitura, acho que para o 8º ano, era uma vez por semana, acho que 1 ou 2 aulas por semana, né? Não é possível isso, esse tempo não é esse tempo, não é esse o tempo da leitura, né? Mas é um desafio enorme, né? Como deixar de oferecer dados objetivos, como é o caso da história da literatura, como diz o Barth, é inteiramente inviável, ineficaz, porque a literatura resiste à história que se faz dela, né? Ela é justamente um contraponto a essa história, por isso conhecer os textos, ler os textos assim, a contrapelo da história, seria o melhor que a gente podia fazer, seria de fato um estudo literário, né? Então, representa um desafio enorme para o professor pensar na leitura na sala de aula. Eu estou dizendo aqui não temos que ler, porque sem essa leitura, sem essa leitura individualizada, essa leitura particular, essa leitura do texto, não se constrói um saber sobre literatura, como pretende a escola, né? Mas isso é um desafio enorme para o professor, que não tem esse tempo, que não tem esse espaço, e muitas vezes não tem ele próprio um conhecimento nem de didática da literatura, nem sobre a própria literatura, muitas vezes, né? A gente tem muitas pesquisas junto a professores que lamentam sua própria formação, né? Então, esse é o grande desafio. Uma hora de leitura não resolve, é mais fácil e parece mais eficaz oferecer, né, aquelas informações fragmentadas, aqueles textos fragmentados, e mostrar como esses textos traduzem as ideias, as matrizes estéticas de uma época, né? Bom, isso não serve realmente para nada, porque o aluno não vai reter isso. Eu gostaria de discutir, então, no próximo vídeo, como fazer, não como fazer, porque eu não vou dar receita nenhuma, mas trazer aqui essa problematização, trazer soluções ou as tentativas que têm sido feitas
no âmbito tanto da escola no Brasil, entre os professores de diferentes lugares, quanto em outros lugares da América Latina. A Michelle Petit, por exemplo, tem um livro excelente em que ela fala dessa busca, dessas tentativas que são feitas, né, junto a determinadas comunidades, para além das comunidades escolares, que como se tem buscado organizar as leituras, tanto literárias quanto não literárias, em diferentes lugares, né? Fora isso, a gente tem outras propostas que têm sido feitas e eu gostaria de discutir isso aqui. Eu mesma, junto com o nosso grupo de pesquisa, traduzimos um livro muito importante que tem sido bastante utilizado também, foi publicado pela Alameda Editorial, que se chama Leitura Subjetiva e Ensino de Literatura. Eu organizei junto com 2 professores franceses, são artigos provenientes de jornadas também sobre didática da literatura na França. Traz uma discussão muito interessante. As soluções, as respostas que eles têm buscado dar a essa dificuldade, que é a mesma que esta aqui no Brasil, né? Que é a nossa. Embora a França, por exemplo, tenha uma tradição de leitura, o problema na escola é bastante parecido, pelo menos era bastante parecido numa determinada época, né? Então, e aqui também a gente vai ver que essa questão da leitura, ela é muito complexa, porque os alunos leem, eles não leem isso que a escola pede, a gente sabe, mas eles leem outras coisas, né? Então, como a gente pode dar uma resposta que seja uma alternativa a essa falta de leitura e tentar mudar, né? Inclusive com a participação dos jovens, né? Que hoje estão mergulhados no mundo digital, o que se mostra, inclusive, uma outra face do ensino, que ali eles têm um outro tipo de conhecimento, né? Um outro tipo de informação, né? E como trazer isso, como fazer isso ser útil para a escola. Então, são muitas as questões que a vida contemporânea traz para a gente, né? E que a gente tem que pensar e que a escola realmente tem sofrido com a dificuldade de encontrar essas saídas, né? Principalmente agora, por exemplo, em época de pandemia, quanta mudança, quanta coisa nova apareceu e quantas questões que a gente tem que responder. Então, pessoal, eu fico por aqui hoje e então até a próxima semana.